Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research, do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para falar dos resultados do primeiro trimestre de 2021 de uma das empresas que sabemos são uma das queridinhas de vocês, investidores. Eu sei porque recebo muitas perguntas, muitas mensagens sobre esta empresa. Estamos falando de Banco Inter, banco lá de Minas Gerais. Então vamos comentar os resultados entre janeiro e março de 2021, com a CFO do Banco Inter, a Helena Lopes. Muito bem-vinda, Helena, e muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigada, Carlos. Obrigada à equipe toda da Suno. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso resultado. Prazer é todo nosso. Então, lembrando, Helena Lopes Caldeira, desculpa, que é CFO do Banco Inter. Então, falando de resultados do banco nesse primeiro trimestre, o lucro líquido foi de 20,83 milhões de reais, reverteu o prejuízo de 8,44 milhões que foi registrado no mesmo período do ano passado. Os ganhos do banco, segundo o balanço, por aqui o balanço divulgado na noite da terça-feira, última terça-feira, foram impulsionados por uma alta na receita por cliente e vieram em linha com o consenso do mercado. A receita média por cliente foi de R$ 190,80 entre janeiro e março, crescimento de 8,5% na base anualizada, e o banco encerrou março com 10,2 milhões de clientes, uma alta de 106% em relação ao mesmo período do ano passado. Receita totais do Banco Inter quase dobraram na mesma base comparativa, chegaram a 541,8 milhões de reais, e o resultado foi ainda melhor, com alta de 113% nas receitas de serviços, que chegaram a 207 milhões de reais. Um resultado muito positivo, obrigado, diria eu, né? O que você acha, Leila? Qual é o comentário de vocês do banco sobre esse resultado do primeiro trimestre desse ano? Bom, também estamos muito felizes com esse resultado. Acho que a gente conseguiu, né? Acho que ele é um resultado sem um grande, como eu posso falar, tipo, sem um grande destaque, porque justamente em todas as linhas de negócio, né, nas nossas 5 avenidas, a gente apresentou, assim, um crescimento relevante, né? Se a gente for olhar aí, quando a gente fala sobre o dia a dia bancário, né, tanto o volume transacionado em cartões, o número, claro, de abertura de contas, a gente tem conseguido apresentar evoluções bem relevantes, né? Saldo de depósito à vista, crescimento do número do saldo médio por cliente, ativação e engajamento dos clientes, assim, tem sido super relevante, né? Então, e vendo isso aí na evolução dessa monetização, a receita média por cliente com uma evolução na comparação ano a ano, o custo também de servir esses clientes com uma redução relevante, né, de mais de 16% também na comparação anual, o que nos leva aí a esse resultado no primeiro trimestre. Por favor, por favor. Não, mas então, uma coisa interessante desse... Opa, por favor, que temos um pequeno delay, mas fique à vontade, desculpa. Não, para mim, a gente pode, justamente, né? A gente pode comentar um pouquinho mais de cada uma das avenidas de negócio, né? Eu acho que Intershop teve um destaque relevante aí com o crescimento do volume transacionado, principalmente assim na contramão do setor de varejo, né? Apresentando um crescimento na comparação trimestral, então quarto trimestre forte normalmente, né? Para o varejo, e assim, muito mais forte do que o primeiro trimestre, e a gente mesmo assim conseguiu apresentar um crescimento tanto em volume transacionado quanto em receitas nesse segmento. A carteira de crédito também apresentando um crescimento bem relevante, de quase 100% também no período, então também mostrando aí a força desse ecossistema que a gente tem criado, né? Mais de 50% do volume originado no crédito imobiliário e no consignado já tem sido feito dentro da base de clientes, o que nos dá força para continuar crescendo
nessa dinâmica aí bem positiva, né? Seguros é um segmento altamente rentável, né? Temos evoluído na penetração da base de correntistas com esse produto, né? Chegando a praticamente 4% de penetração de seguros na base, uma evolução bem relevante. A gente também comentou que a gente firmou uma nova parceria com a Sompo Seguros, para seguros no SFH, né, atrelados ao crédito imobiliário. Então, assim, realmente grandes evoluções, assim como, por exemplo, o volume sob custódia na parte de investimentos aí também, que cresce mais de 100% na comparação anual. Pois é, né? Muito interessante essa questão, né, que estava comentando do Intershop e de Interseguros, que foram dois destaques assim, muito, muito legais do balanço desse ano. Enquanto a gente está falando, estou relendo aqui o balanço, tenho a mensagem que acompanhou o resultado do João Vitor Menin, que falou justamente do modelo disruptivo, né? Chamou o Banco Inter de modelo disruptivo. Então, vocês se posicionam mais do que como uma instituição financeira, vamos dizer assim, tradicional no mercado, mas como algo que vem para mudar, de fato, o mercado de crédito no Brasil, né? Agora, quanto que desse resultado foi uma, vamos dizer assim, uma evolução natural da vida do banco como instituição financeira, não é como um intermediário de crédito, e quanto foi, vamos dizer assim, fruto das numerosas aquisições, das mudanças importantes que vocês implementaram no mercado. Estou pensando apenas no Super App, tive o prazer de visitar a sede de vocês quando foi lançado e teve uma evolução importante, mas todas as aquisições também ao longo dos últimos meses de startup, de outras empresas de tecnologia, de fintechs. Quanto desse resultado, desse primeiro trimestre de 21, foi fruto dessa estratégia disruptiva, usando as palavras do João Vitor? Bom, quando a gente olha para resultado financeiro, né, vamos colocar aqui receitas em análise, a gente ainda tem um resultado grande vinda dessa plataforma financeira, né, vamos chamar assim, dessa intermediação financeira. Do jeito que a gente separa, né, nossas receitas líquidas totais, cerca de 57% vieram da receita de intermediação financeira, né, do NII, que a gente chama, então, dessas receitas atreladas a crédito e tesouraria, e 43% atreladas às receitas de serviços, que tem mais a ver com essas novas iniciativas, né, tanto fruto de aquisições, quanto de novos desenvolvimentos, como o Super App, né? Então, assim, como a parte do shopping, né, que a gente tem aqui dentro. Mas é uma evolução, como eu disse, né? Ele é um negócio altamente interconectado, né? As nossas diferentes avenidas, inclusive de serviço, elas prosperam bem porque o crédito prospera bem, assim como o crédito vai bem, e a gente tem como ser muito mais competitivo porque a gente tem parte transacional e de serviços. Então, existe uma interconexão entre essas diferentes áreas, né? E esses dois, que parecem ser dois mundos separados, mas eles são altamente interconectados. Eu acho que é esse a grande disrupção que o Inter encontrou, né? Então, acho que, assim, a partir do momento em que a gente e a gente tem um serviço digital com uso de tecnologia para servir os clientes, a gente consegue atrair muita gente, ter uma estrutura de custos muito mais enxuta, não precisa cobrar tarifas. Automaticamente, esses clientes trazem recursos para cá, né? Então, seus depósitos, seja depósito à vista ou depósito a prazo, que reduz o nosso custo de funding, e aí a gente pode ser muito mais competitivo na área de crédito. Então, essa conexão, ela é muito forte. Assim como eu posso dar crédito para os clientes consumirem no shopping, ou se eu faço um crédito imobiliário, a gente tem a plataforma de seguros para poder fazer os seguros associados. Enfim, e assim por diante, né? Então, a interconexão entre essas diferentes áreas é realmente a mais-valia do nosso negócio, tanto pela conveniência para o cliente na ponta final, quanto para a geração de valor para a companhia em si. Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho da incógnitas, né? Vamos dizer assim, dos desafios do mercado de crédito no Brasil. O ano passado a gente viu uma avalanche
de provisões para dívidas duvidosas por parte de todos os bancos, não somente no Brasil, mas no mundo, porque ninguém sabia o que iria acontecer com os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, e inadimplência era um dos efeitos que todos temiam, uma forte alta na inadimplência. Vimos que, no final das contas, isso não ocorreu, inclusive os bancos foram reduzindo, ao longo, e o Banco Inter também não fez exceção, foram reduzindo ao longo do ano passado essas provisões para dívidas duvidosas, e isso se confirmou também no balanço desse ano, no balanço desse trimestre, no final desse trimestre. Qual que é a visão de vocês sobre a inadimplência, a necessidade de guardar munições, recursos para fazer frente a uma eventual alta na inadimplência? É uma ameaça que, superado o primeiro ano de pandemia, não vai voltar? É algo que a gente tem que esperar, pode ocorrer uma cauda da pandemia de coronavírus? Ou o Banco Inter simplesmente não considera isso como um risco tão iminente, tão importante, tão grave, que tem que se prevenir de forma tão importante como ano passado? Tá. Bom, o que tem acontecido no Inter, A dinâmica da nossa carteira de crédito, ela tem evoluído bastante, assim, para melhor, Como eu disse, esse exemplo que eu dei anteriormente, desse efeito de que os correntistas trazem seus depósitos que nos ajudam a reduzir custo de funding e, por consequência, a gente consegue ser muito mais competitivo na oferta de crédito. Isso também nos ajuda a competir pelos melhores clientes. Então, se eu tenho como ofertar taxas mais baixas para um crédito imobiliário, por exemplo, eu começo a competir realmente de igual para igual dos bancos tradicionais, Então, eu consigo trabalhar com crédito no SBPE, por exemplo, eu consigo trabalhar com uma taxa TR ou poupança mais, que realmente são mais competitivas hoje no mercado, e trazer muitos desses clientes para o Inter através de portabilidade, Então, o que a gente tem visto no Inter é uma melhoria na qualidade da carteira de crédito, e aí isso é independente da pandemia ou não, A gente cresceu bastante também na carteira do crédito empresas, e por mais que empresas a gente tenha aí, no mercado uma insegurança maior, a carteira que a gente mais cresceu dentro de empresas foi o que a gente chama de supply chain finance, ou do risco sacado. Que é isso? É a gente conseguir fazer uma antecipação de um recebível para um fornecedor de uma grande empresa. E aí eu estou falando de empresas como Petrobras, Vale, MRV, Fiat. Então, assim, empresas realmente, então, grandes que estão pagando seus fornecedores por algo, por um serviço ou um produto já performado, Então, o índice de inadimplência dessa carteira é baixíssima, quase zero. Então, diante disso tudo, a gente não entende que a gente está aí à frente de um risco enorme de mais inadimplências ou qualquer coisa do tipo, e mesmo como no ano passado. O perfil de crédito do Inter, ela é altamente colateralizada. A única carteira sem colateral que a gente tem é a carteira de cartão de crédito, e mesmo assim, no ano passado, a gente criou aquele CDB mais limite de crédito justamente para a gente conseguir ter algum tipo de garantia nessa carteira também. Então, acho que, sim, toda essa evolução e o que a gente tem visto na melhora dos nossos modelos, etc., a nossa perda esperada está com uma tendência de queda, e isso aí nos deixa, assim, mais confortável de continuar crescendo, A gente cresceu a carteira de crédito 97% na comparação anual, então é um crescimento bem forte, mas considerando o perfil da carteira altamente colateralizada, ou com bastante garantia, isso aí faz sentido, mas, claro, riscos de inadimplência vão sempre existir, esse é risco natural do nosso negócio, e temos que sempre estar atentos para isso. Com certeza, com certeza. Agora, últimas duas perguntas sobre as ações do Banco Inter. Vocês fizeram recentemente mais um desdobramento, mais um nos últimos anos que acontece, porque, de fato, as ações do banco estavam bastante valorizadas. Mas eu queria perguntar, então, por que foi feito mais um desdobramento? Tem mais desdobramentos à vista? Como que é o comportamento, qual é a visão de vocês em relação ao valor das ações do banco nesse momento? Bom, a gente aprovou um desdobramento, mas a gente ainda, de fato, não efetivou, O desdobramento foi aprovado na nossa última AGE, a GO,
Mas a gente precisa da aprovação do Banco Central da ata para que a gente, de fato, possa fazer esse desdobramento. Então, estamos ansiosos aí, assim, o público investidor pessoa física, sempre nos acompanhou, a gente já chegou a ter 170 mil pessoas físicas investidores, hoje a gente está com cerca de 125 mil investidores no Inter, e eu acho muito em função da alta do preço, do valor nominal das ações, e aí a gente tem 3 ativos sendo negociados, BID 11, BID 4 e BID 3, e BID 11 num valor aí de aproximadamente, chegou aí a mais de R$200, acaba que um lote por ação acaba ficando muito caro, então um lote de ação acaba ficando com um valor muito elevado, e a gente acha que faz bem para a dinâmica de liquidez do mercado, realmente, a gente ter um preço por ação mais baixo. Então, a gente aprovou um desdobramento de uma ação para 3 ações. Então, na prática, o valor econômico de cada acionista mantém-se o mesmo, mas a gente multiplica por 3 o número de ações e o preço divide-se por 3. Então, a gente imagina que a liquidez possa aumentar a partir desse desdobramento. Acho que esse é um dos principais motivos, assim como dar acesso mesmo fora do mercado fracionado. Com certeza, com certeza. Não somente a BID 11 se valorizou em forma expressiva, né? A gente pegar a BID 3 também, no meados do ano passado, chegou a R$8, hoje está por volta de 62, né? Chegou até a 75, então todas as ações do Banco Inter se valorizaram de forma expressiva, né? Desde o IPO, de fato, né? De vocês até os dias de hoje, teve uma queda nos últimos dias, mas de fato a valorização ainda continua importante. Última pergunta que muita gente me faz, né, quando a gente fala de Banco Inter em nossas lives quando é que o Banco Inter vai começar a pagar dividendos? Pergunta de acionistas, com certeza. Quando é que tem planos, né, para o Banco Inter? Tem plano para os próximos meses ou anos, né, para o Banco Inter ter uma política de dividendos e que tipo, se a gente pode antecipar, de política seria essa? Tá. Bom, essa é uma boa pergunta. A gente sempre faz pagamento de juros sobre capital próprio, tá? Então, salvo o ano passado, em que a gente teve uma restrição regulatória para fazer a distribuição de juros sobre capital próprio, a gente tem costume de fazer a distribuição trimestral de JCP. Então, e aí a gente faz aí em forma, a gente até coloca aí em forma de que pode ser usado como distribuição dos resultados, né? Essa distribuição de juros sobre capital próprio. A gente pretende continuar fazendo essas distribuições, tá? Pelo menos trimestralmente, mas eu acho que o ciclo de distribuição de dividendos do Inter vai ser maior uma vez que a gente estiver num ciclo mais maduro da companhia, né? A gente está num momento de alto crescimento, então acaba que a gente não vira uma grande distribuidora de dividendos. Acho que num momento de mais maturidade, seja dos nossos produtos e dos nossos clientes, que vão resultar em resultados maiores aí no futuro, com certeza a gente vai ter uma política de distribuição de dividendos mais previsível aí para o investidor. Acho que durante um bom tempo não vai ser o nosso perfil de ação, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para construir, mas, então, assim, pelo menos no curto prazo, a política seria de distribuição do mínimo aí de 25% do resultado, mas e usufruindo ao máximo aí dos benefícios do juros sobre capital próprio que a gente tem. Perfeito. Lembrando que juros sobre capital próprio, né, para nosso público tem benefício fiscal e, obviamente, tem uma vantagem também, né, do ponto de vista fiscal, até para, não para quem emite, mas também para quem recebe esse rendimento, de fato, né, de seu investimento. Então, para quem quiser saber mais, é só ir lá, colocar no Google Suno Research, tudo sobre juros sobre capital próprio, para entender melhor sobre esse tipo de rendimento das ações.
Última pergunta para a Helena, depois a gente deixa ela, só uma pergunta, assim, uma visão, né, para a gente concluir nosso raciocínio. O Banco Inter, entre os bancos, as fintechs, a gente poderia dizer, né, que hoje no Brasil estão mudando o mercado do crédito, é a única que, de fato, tem o seu balanço positivo, né, que tem uma certa, eu diria, uma sustentabilidade, posso ser um pouco forte, financeira. Você acha que esse é o maior diferencial do banco em relação aos seus concorrentes diretos, até em termos de dimensão de cliente, número de clientes, etc., ou o Banco Inter tem algo a mais que os outros não têm, que vai além, né, da sustentabilidade das contas? Não, acho que esse é um fator positivo, isso tem um aspecto cultural e de contexto, né, no nosso negócio. A gente já vem, assim, apesar de sermos uma companhia disruptiva, né, ou uma fintech, que a gente pode comparar hoje, a gente já tem um histórico longo e a gente teve o benefício de já ser banco e já ter uma operação de crédito rodando para a gente fazer essa nossa transformação digital e essa criação realmente do que é o Inter hoje. Mas eu acho que nosso grande diferencial é realmente ter conseguido trazer esse mindset, essa cultura. Eu acho que assim, o nosso diferencial é realmente essa cultura empreendedora, essa capacidade de execução forte para a gente conseguir desenvolver tantos produtos em meio a tanto crescimento, né? Então, acho que diferente de outras fintechs que focam especificamente em um único produto, crescem a base e aí sim expandem as linhas de produto, a gente optou por fazer o crescimento de clientes e de produtos ao mesmo tempo, né? Um desafio, uma complexidade adicional. Então, mostra aí a nossa capacidade de execução ao longo desses últimos anos, e a capacidade de criar e conectar essas sinergias entre as diferentes áreas de negócio, né? Sejam de dia a dia bancário, crédito, investimentos, seguros e shopping. Acho que o shopping, por exemplo, foi um movimento muito acertado, mas ao mesmo tempo muito talvez até ousado na época que a gente decidiu, né, começar a oferecer serviços não financeiros também dentro da nossa plataforma e hoje virando aí algo que pode virar normal aí para diversos players, né? Então, acho que existe uma conexão muito forte entre o mundo financeiro e o não financeiro. Tudo acaba em pagamentos, tudo acaba, né, no transacional, e ser uma plataforma bancária para fomentar isso é muito relevante, né? A gente não enxerga esses dois mundos separados e eu acho que é esse o nosso diferencial, a gente conseguir trazer sempre esse perfil empreendedor e inovador e pensando onde existe eficiência para ser gerada, eu acho que é realmente o que está no nosso DNA. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado para a Helena Lopes Caldeira, que é CFO do Banco Inter, por ter estado conosco hoje. Muito obrigado por sua participação. Obrigada pelo convite, Carlos. Foi um prazer e vamos então, né, muito obrigado obviamente a vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e vamos com certeza voltar a conversar do Banco Inter nos próximos resultados aqui do segundo trimestre de 2021, né, que vão sair daqui a alguns meses, algumas semanas, já voltamos então a falar de Banco Inter. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.